Olá, tem professor aí? Hoje nós vamos falar sobre o que fazer para que o seu aluno te respeite em 4 dicas. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Deixei 2 presentinhos para você aqui na descrição desse vídeo, 2 aulas especiais totalmente grátis para você assistir. Se você quiser, é só se cadastrar, uma sobre alfabetização, uma sobre jogos para ensinar matemática. Bom, por que eu quero falar desse assunto? Porque é um assunto muito pedido e é uma grande agonia, uma grande tristeza quando nós não nos sentimos respeitados dentro do nosso local de trabalho, que é um lugar que a gente não pode simplesmente falar, então não vou lá mais, né? Então, eu resolvi conversar sobre isso aqui porque é um assunto muito pedido e a gente tem passos que vão nos ajudar. Bom, primeiro passo, respeite. Aí você, já começou essa conversa, que eu que tenho que respeitar primeiro, mas o aluno não é assim, eu nunca desrespeitei ninguém. Calma. Respeite o seu aluno e mostre para ele que você respeita ele. Em alguns pontos é importante você dizer para ele, dizer sozinho, só entre vocês dois, vem cá. Você observou que naquela situação em que você fez isso, falou desse jeito, você estava errado e eu te respeitei mesmo assim? Mesmo assim eu te chamei pelo seu nome, eu não te humilhei na frente de ninguém, eu evitei fazer comparações. Você observou que mesmo eu ficando chateada com você, que mesmo eu me sentindo agredida pelo que você disse, eu te respeitei? Talvez você não tenha observado naquela hora, porque você estava nervoso, mas agora você se lembra, você consegue se lembrar disso, que eu respeitei você? Isso é importante para a criança, porque mesmo a criança que aparentemente não te respeita, ela te tem como modelo. Por que eu vou fazer isso se a professora também não faz? Né? Então, eles têm isso também. Então, mostre para ele que você respeita ele. Mostre para o seu aluno que você o respeita. Não, eu não vou falar assim porque eu te respeito. Não, eu não vou fazer isso porque eu te respeito, né? Então, mesmo você não está me respeitando agora, mesmo assim eu te respeito, porque o respeito é importante, né? Porque senão a gente fica criando situações onde não se precisa respeitar. Você me desrespeitou, eu te desrespeito. E aí ele entende que se você desagradou, ele pode te desrespeitar também. Então, essa é a primeira coisa. Né? Se você humilha, se você põe apelido, se você faz, né, qualquer coisa ali para agredir aquele aluno, já é um passo para ele não te respeitar. Então, respeite e evidencie isso para a criança. Olha, você viu que eu te respeitei mesmo assim? Porque aí ela vai começando a assimilar essas coisas. Tem coisas, gente, do comportamento social, né, dessa convivência, que nos parece muito óbvio, mas que para a criança não é. E nós estamos ali para ensinar, então nós vamos ensinar isso também, ensinar a respeitar o outro, ensinar a se respeitar e ensinar a nos respeitar, tá bom? Evite ser autoritário. Eu vou te contar 2 historinhas de como que a gente vira piada se a gente começa a querer ser muito autoritário, muito arrogante e tudo mais. Uma vez, numa escola em que eu trabalhava, onde até meus filhos estudaram, a diretora entrou na sala, bateu na mesa e falou para vocês, as crianças chamavam, todo mundo chamava essa professora, essa diretora, pelo diminutivo do nome, né? Tipo Aninha, ela não chama Ana não, mas chamavam pelo diminutivo do nome, era uma forma de todo mundo conversar com ela, né? Ela mesma se apresentava assim. E ela chegou, bateu na mesa e falou: pra vocês não tem Aninha. Pra vocês é senhora, diretora, dona, não sei o quê. Falou o nome inteiro dela, o nome, né, de batismo. Gente, a turma riu copiosamente na frente dela. Mas eles riram muito. E aí você diz assim: nossa, mas que debochados. Nossa, mas que insolentes. Não, ela se colocou nessa situação de chegar gritando e a senhora diretora, dona, não sei o quê. A gente não precisa disso. Eu sou a sua professora, ou eu sou a sua diretora. Você vai me chamar pelo nome.
Se você faz questão de pronomes de tratamento, então você vai me chamar de senhora Ludmila, tá? Mas não se coloque nessa situação de chegar colocando uma... Porque não funciona, porque não é assim. Outra situação aconteceu comigo. Eu estava brincando com os meus alunos, foi no ano passado. Eu estava brincando com os meus alunos e a gente estava num círculo. Para a brincadeira funcionar bem, eles precisavam ficar no lugar e tinha gente saindo do lugar, mexendo na hora que era a vez do outro jogar e tal. E eu já tinha avisado algumas vezes, eu não gosto de pôr criança de castigo ali de primeira, tirar da brincadeira, às vezes é preciso, né? Mas eu já estava cansada de pedir para voltar pro lugar e tal, e, né, aqueles momentos ruins de professora, e eu falei assim, eu vou tirar da brincadeira, quem não tiver, falei em voz mais alta, vocês vão ver quem que manda aqui. E na hora que eu falei isso, eu vi que um aluno, eu tinha uma professora apoio que chamava Amanda, eu vi que um aluno falou, você é a Amanda, e eu falei com ele assim, isso, conta pra eles quem que manda aqui. Só que eu não tinha escutado tudo que ele tinha falado. Ele falou, eu, você e a Amanda. Ele não fez isso por maldade. Eu caí na risada. Aí eu já não tava brava mais, eu já tava rindo. Mas olha só, eu me coloquei numa situação ridícula. Eu vou mostrar pra vocês quem que manda aqui. Não tem isso de quem que manda aqui. Professor não manda, diretor não manda. Existem regras, são as regras que regem aquilo ali. A gente cuida para que as regras aconteçam, para que tudo dê certo. Mas não seja arrogante que você vai cair numa cilada dessas de criança rir de você. Esse menino não falou por maldade, gente, foi até assim muito fofo. Mas você falou, eu, você e a Amanda, primeiro ele, né? Por quê? Se você for pensar, primeiro é o interesse da criança mesmo, não é que ele mande, que ele tem autoridade ali dentro. Mas eu me coloquei num lugar ridículo quando eu disse, eu vou mostrar quem que manda aqui. Não sou eu que mando, existem regras. E aí, a gente vai vir para o terceiro passo. Explique as regras para as crianças. O porquê da regra. Você não pode subir na janela porque eu estou mandando? Não, porque se você cair, você vai se machucar. E pronto. A maioria das regras que existem em uma escola são para proteger a criança ou para garantir que ela alcance aquelas habilidades, aqueles conhecimentos que são direito dela. Então, as regras de uma escola, a grande maioria das regras de uma escola são para proteger a criança. E se ela respeita aquelas regras, a gente não entra em conflito e não precisa se proteger. Então, a criança que tem o mínimo de senso, o mínimo de diálogo em casa, vai entender e vai seguir melhor as regras. É claro que elas se esquecem de vez em quando, é claro que a gente tem que lembrar, chamar a atenção, às vezes elas estão assim mais agitadinhas, mas entendendo o porquê das regras, né? Se ela entende que eu a respeito, é mais fácil ela me respeitar. Se eu não me coloco nessas situações, é mais fácil ela me respeitar. Se ela entende o porquê das regras e ela não desrespeita as regras, a gente não vai ter tanto conflito com a criança e é mais fácil ela me respeitar. E aí você vai dizer dos casos extraordinários. Por quê? Quando a gente toma essas medidas, né, essas medidas de respeitar a criança, de deixar claro para ela o que é respeito para nós, porque respeito muda, tá? Respeito muda. Para mim, eu não me importo de não me chamar de senhora, tem gente que se importa. Eu não me importo nem de tia, apesar de eu saber que isso vai dar uma discussão imensa. Não me importo. Agora, deixe claro o que é respeito para você. Deixe claro o que é respeitar o outro. Para isso a gente tem combinados, a gente tem uma boa conversa que também serve. Então, se a criança, você faz isso todo, esses 3 passos, não se colocar em situações ridículas como eu fiz e como essa diretora que eu estou contando fez, explicar o porquê das regras e mostrar para a criança que você a respeita. Se além de tudo isso, se você faz tudo isso, de uma forma geral, a turma te respeitará melhor.
Mas às vezes tem alguns alunos, numa turma de 20 vão ter 4 que não te respeitam. Que não respeitam regras mesmo sabendo que elas são para proteção deles. Que não, que te responde, se você vai conversar, você viu que eu te respeitei, você, mesmo assim, porque geralmente quando você fala com o aluno, você viu que eu te respeitei mesmo você fazendo isso, ele fica super sem graça, vai pensar sobre o assunto. Mas tem aqueles que são reativos e vão falar, problema seu, você que é trouxa e tal. Quando tem esse aluno, aí você vai fazer tudo isso para ter um controle melhor da sua sala. E com esse aluno você vai fazer 2 coisas. Primeiro, investigar a causa dessa insolência dessa criança. Por que que essa criança está tão agressiva? Por que que essa criança está tão difícil de lidar? Pode ser uma série de problemas pelos quais ela está passando e que talvez você possa ajudá-la. Pode chamar os pais para conversar, pode conversar com a sua supervisão. Aluno não é aluno só seu, ele é aluno da escola, então a direção e a supervisão te ajudam também. E a segunda coisa, se depois que você investigou a causa, conversou com a família, pediu ajuda, tomou suas atitudes, fez tudo ali pela criança para ajudá-la a atravessar esse momento difícil e tal, ainda está acontecendo, aí você tem uma segunda coisa a fazer, que é verificar na sua escola, no regimento da sua escola, quais são as medidas disciplinares que você pode aplicar. Em outras palavras, castigo, mas não é qualquer castigo, né? Existem coisas que não podem acontecer de jeito nenhum, mas existem medidas que podem ser adotadas. Todo regimento escolar tem as medidas disciplinares e aí você vai aplicar com firmeza, sem crueldade, sem maldade, sem autoritarismo, sem agressividade, mas aplicar com firmeza. Olha, eu respeitei você, eu te expliquei o porquê das regras, eu não abusei da minha autoridade com você, eu tentei te ajudar nos problemas que você está passando, mas isso que você fez foi grave, infelizmente nós vamos ter que tomar esta medida. Tá? Eu espero que essa conversa tenha te ajudado a iluminar um caminho para você seguir. Eu sei que em alguns lugares é mais difícil que em outros, né? Com algumas turmas é mais difícil que com outras, mas nada é impossível. Espero que você perceba também que não é um problema só seu, que é um problema comum, muito pedido para falar aqui, e isso vai te ajudar a entender melhor e aceitar melhor isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com os amigos que também passam pelo mesmo problema. Se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos. Um grande beijo e até a próxima!